Amém? Vamos à palavra de Deus. Livro de Números, capítulo de número 13, a partir do verso de número 25, nos diz assim a palavra de Deus: Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tomando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra, aqui nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra no sul, e os heteus e jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Esta é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração nesta noite, para compartilhar uma revelação de Deus, aleluia, aos irmãos, nesta noite. E eu quero dar um tema para esta mensagem e dizer aos irmãos que o tema da mensagem desta noite é: tudo é uma questão de visão. Este é o tema que quero desenvolver com os irmãos nesta noite. Tudo é uma questão de visão. Veja, os filhos de Israel haviam visto os grandes sinais que o Senhor multiplicara no Egito, e como derrotara Israel e os seus exércitos no Mar Vermelho. E também o povo de Israel viu como o Senhor os conduziu pelo deserto e não os permitiu ter fome, quando do céu enviou o pão, e dando também carne para eles comerem naquele deserto. Deus os sustentou durante todo aquele tempo. Porém agora o povo está espiando a terra e está vendo, e eles estão difamando a terra, porque tudo é uma questão de visão. E agora eu quero dizer a você que me ouve, que a maneira como vemos as situações à nossa volta não muda as verdades de Deus sobre elas. Deus havia dito para aquele povo que aquela terra era uma terra que ele daria como herança para o seu povo, e essa terra manaria leite e mel. Ora, será por quê que não conseguimos ver as verdades que Deus vê e que nos anuncia? Qual será o motivo que aquele povo não conseguia ver as verdades que Deus havia falado acerca daquela terra e acerca daquele povo? Ora, eu destaquei aqui alguns pontos que podem elucidar o porquê que muitas das vezes não vimos as verdades que Deus, aleluia,
Ele nos anuncia e que Ele vê para com a nossa vida. Primeiro, quando focamos apenas em nossas necessidades imediatas. Quando nós estamos querendo resolver apenas os nossos problemas de forma imediata, não conseguimos ver a verdade de Deus para nosso tempo, para a nossa vida, para a nossa história. É como se nós estivéssemos andando num lugar lindo e não pudéssemos admirar esse lugar se nós estivéssemos doentes ou com fome. Quando a nossa necessidade imediata é outra, certamente perdemos de observarmos a grandeza daquilo que Deus preparou para nós. A terra não vai mudar. As promessas de Deus a respeito daquilo que Ele quer fazer não vai mudar. Mas quando focamos apenas nas nossas necessidades imediatas, nós não conseguimos ver a grandeza daquilo que Deus tem preparado para nós. O segundo ponto que eu destaquei aqui, por que não conseguimos ver as verdades que Deus vê e que Ele nos anuncia? É quando olhamos para a nossa condição e não para as promessas de Deus feitas ao nosso respeito. Olha, aquele povo estava diante da terra que manava leite e mel, mas o olhar daquele povo não era na promessa que Deus havia feito. O olhar daquele povo não era na grandeza daquilo que Deus estava prestes a entregar nas mãos deles, mas eles agora estavam olhando para a sua própria condição, e eles diziam: éramos como gafanhoto aos nossos próprios olhos, e aos olhos deles também. Então eles se sentiam gafanhotos, quando na verdade Deus os chamou como conquistadores, como príncipes do Senhor, mas eles não tinham uma visão positiva de si mesmo. Ora, querido, você será exatamente aquilo que você pensa acerca de si mesmo. E esta é a resposta, o porquê que nós não conseguimos muitas vezes ver as verdades que Deus vê e que Ele nos anuncia. Aquele povo não conseguia enxergar a grandeza daquilo que Deus queria entregar nas mãos dele. Por quê? Porque eles estavam olhando para a condição e não para as promessas que Deus havia feito a respeito deles. Eu quero destacar aqui o terceiro ponto, o porquê que nós não conseguimos ver as verdades, aleluia, que Deus vê e que Ele próprio nos anuncia. É quando olhamos para os gigantes das circunstâncias e dos sentimentos que querem dominar as nossas emoções. E quando nós estamos, aleluia, olhando para os gigantes das circunstâncias, e quando os sentimentos querem dominar as nossas emoções, nós não conseguimos ver as grandezas que Deus preparou para nós. É exatamente o que está acontecendo com aquele povo. Aquele povo está diante da terra que Deus havia prometido a eles que os daria. Mas agora eles estão perdidos ali. Eles estão olhando para aquela situação. Eles estão olhando para os gigantes das circunstâncias. Eles estão olhando para aquilo ali e estão olhando somente para aqueles gigantes que estão diante dos seus olhos, das circunstâncias que estavam envolvendo a vida deles. Queridos, veja que eu e você precisamos colocar a nossa esperança no Deus que nos fez promessa, porque esse Deus que me fez promessa, que te fez promessa, Ele é galardoador dos que creem na sua palavra e mantém a visão nas promessas e não nas circunstâncias. Veja o que diz aqui a palavra de Deus em Números, capítulo 14, no verso 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve um
outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá por herança. Olha que coisa tremenda, o próprio Deus está falando acerca de Caleb, que não se curvou diante daquela situação, mas acreditou plenamente na palavra de Deus, aleluia, e manteve a sua visão nas promessas do Senhor. Eu quero nesta noite, aleluia, que você coloque a sua visão nas promessas de Deus e comece a ver de forma diferente as dificuldades e os problemas que estão vindo na sua vida, porque o Senhor quer te honrar neste tempo. Eu quero que você entenda que eu e você somos chamados para sermos príncipes e não gafanhoto. É hora de nós taparmos os ouvidos às vozes pessimistas e caminharmos, aleluia, numa santa ousadia para uma vida de vitória. Aleluia, louvado seja Deus. Você não é, aleluia, o que pensa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você não é o que pensam que é, aleluia. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é, aleluia. E a palavra de Deus nos diz que nós somos eleitos e amados de Deus desde os tempos eternos, que nós somos chamados, aleluia, com uma santa convocação, que somos regenerados, selados, aleluia, habitados pelo Espírito de Deus, que somos remidos, comprados pelo sangue do Cordeiro, que somos propriedade exclusiva de Deus, que somos filhos do Rei, que somos herdeiros de Deus, que somos heranças e embaixadores de Deus, a menina dos olhos de Deus, que somos o corpo de Cristo, ramos da videira verdadeira, a noiva do Cordeiro e o povo mais vencedor. Aleluia. Eu quero terminar esta palavra dizendo para mim e para você que nós somos príncipes e não gafanhoto. Guarde esta palavra na tábua do teu coração e creia. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus é contigo para te dar vitória no nome de Jesus. E eu termino esta palavra dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.